Bom dia, quinto ano. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar de um assunto que vocês estão muito animados para poder começar, que é a astronomia, a observação dos astros. Nesse primeiro momento, nós vamos ver a história, como que o homem começou a observar os astros, da onde surgiu essa necessidade. Era uma necessidade ou era apenas uma curiosidade? Certo? Então, nós vamos ver qual foi a história da astronomia na vida do ser humano. Começando, então, pela palavra astronomia. Afinal de contas, o que é astronomia? A astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes, estrelas, o Sol, planetas, meteoros, nebulosas, tudo o que acontece no universo é estudado pela astronomia. Então, através da astronomia, a gente consegue descobrir coisas sobre o universo, como a sua origem e a sua composição. Então, desde quando se começou a história, desde quando se começou a estudar sobre astronomia, os astrônomos começaram a supor, a criar histórias de como surgiu o universo. Qual foi o primeiro momento? Então, tem a teoria do Big Bang, da grande explosão, né? Então, existem diversas teorias, diversas histórias, que isso veio sendo criado pelos astrônomos ao longo de todo o tempo. E nós vamos ver que os seres humanos começaram essa observação há muito tempo. Por exemplo, desde a pré-história. Desde o homem pré-histórico já havia necessidade de se observar o céu, já havia necessidade de se estudar os astros. Por quê? Eles perceberam que com a ajuda dos astros, eles conseguiam se orientar. Com a ajuda dos astros, eles conseguiam perceber que estava perto, de escurecer, então eles precisavam procurar um lugar para poder dormir. Vamos lembrar que os homens pré-históricos não tinham casas, eles eram nômades. Eles, depois de muito tempo, que se tornaram sedentários, com casas e tudo mais. Então, os homens pré-históricos que viajavam para caçar, para poder buscar seu alimento, quando percebia que estava já escurecendo, ele sabia que tinha que se proteger em algum lugar para não ser atacado, porque senão ele ia virar caça. Tem também essa história dos animais noturnos aí que o homem pré-histórico tinha que se proteger, tá certo? Depois da pré-história, nós entramos num período que foi a antiguidade. E na antiguidade, os homens continuaram a estudar a posição dos astros, utilizar o universo a seu favor para poder se orientar melhor, tá certo? Então, através da posição das estrelas, o homem conseguia perceber, conseguia se orientar nas suas viagens. Então, quando precisavam viajar, quando precisavam ir para algum lugar, através da posição das estrelas, eles conseguiam perceber pontos cardeais, por exemplo, que acabaram surgindo com essa observação dos astros. Através da posição do Sol, eles conseguiam perceber o nascer e o pôr do Sol, eles conseguiam perceber aí se o dia estava começando, se estava no meio do dia, então quando era mais fresquinho estava logo no comecinho do dia, esquentava mais um pouco já sabia que estava tarde, começava a diminuir a luz, já sabia que ia chegar a noite. Então, na antiguidade, a posição do Sol, a observação do Sol e das estrelas foi muito útil para a vida deles, tá certo? Então, servia para orientar suas viagens e marcar o tempo. Bom, o conhecimento, todo o conhecimento que o homem adquiriu com a observação do céu, acabaram surgindo aí os primeiros astrônomos. Então, esses primeiros astrônomos, essas primeiras pessoas que começaram a estudar os astros, começaram a trazer contribuições muito importantes para a vida do ser humano, tá? Eles faziam isso com ferramentas muito simples, ferramentas rudimentares. Não existia ainda muita tecnologia, não se sabia ainda mexer, A tecnologia, na verdade, ela foi sendo criada pelo homem. Aquilo que surgiu naquela época era extremamente moderno e extremamente eficiente. Mas hoje, para nós, a gente acaba chamando de ferramenta rudimentar, ferramenta mais simples, tá?
Um exemplo é o complexo de Stonehenge, que fica na Inglaterra, tá? Tem uma foto desse complexo no livro de vocês, é aquelas pedras grandes, tá? Então, os homens utilizavam tanto como um observatório astronômico, quanto para práticas religiosas, tá? Então, como a posição do Sol nas pedras servia ali para eles poderem fazer os cálculos deles, né? A posição das estrelas aonde estavam dava para eles começarem a criar já algumas teorias sobre as estrelas, o que eram aqueles pontos luminosos no céu, enfim, tá certo? Bom, depois disso, né? É lógico que os instrumentos começaram a ficar um pouco mais detalhistas, porque quanto mais se estuda, mais o homem quer conhecer. Então, a partir de ferramentas mais simples, né, pedras sobrepostas, gravetos, eles usavam diversos mecanismos para poder observar o céu. E aí, então, começou a surgir necessidade dos instrumentos ficarem mais tecnológicos, né, mais modernos. E aí surgiu então o gnomon, que também é conhecido como relógio de sol, tá? Então, como que ele funciona? O relógio de sol, o gnomon, através da sombra, né, que quando reflete o sol, quando a luz solar reflete nele, ele forma uma sombra. Através dessa sombra, dá para compreender a passagem do dia, por isso também chamado de relógio do sol, tá? E também as estações do ano. Porque, como vocês já sabem, o céu, né? Aliás, o céu não. O planeta Terra, dependendo da onde ele está, no movimento de translação, ele está numa posição mais inclinada no hemisfério norte ou mais inclinada no hemisfério sul, e isso acaba influenciando na incidência dos raios solares aqui no planeta. Então, o relógio de sol, ele serve para orientar aí as estações do ano, né, para poder saber, através do tipo de sombra que é formado. Então, quando é uma sombra mais intensa, se a sombra está um pouco mais clarinha, se a sombra nunca vai ser a mesma ao longo do ano inteiro, tá? E a gente pode observar isso até em situações do dia a dia, né? Assim, por exemplo, na minha garagem mesmo, na garagem de casa, eu percebo que quando é verão, o sol toma a garagem toda. No inverno, a sombra já se forma mais rápido lá na garagem, né, do que no verão. Enfim, isso acontece também com o gnomon, tá? Com o relógio de sol. Bom, tem também o astrolábio. O astrolábio é um instrumento que tem uma foto dele aí no livro de vocês e que era usado pelos navegantes. Na época depois da antiguidade, né, a humanidade passou por um período histórico chamado aí as primeiras navegações, né, os primeiros descobrimentos aí. Então eles saíam da Europa e iam explorando todo o mundo. Foi aí que descobriram a América, enfim. Então os navegantes usavam esse instrumento, o astrolábio, para se orientar em alto mar. Então, através desse instrumento, eles conseguiam observar a altura do Sol em relação ao horizonte, ou também a altura das estrelas, se fosse à noite, tá certo? Bom, daí, como eu já disse para vocês, quanto mais o ser humano estuda, mais ele quer aprender. Quanto mais o ser humano estuda sobre o universo, mais ele quer desvendar todos esses mistérios. E isso não era só antigamente, não. Ainda hoje, com todos os mecanismos que nós temos, com todas as ferramentas, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente ainda não conhece o universo inteiro, né? E sempre está em busca de mais. Então, o que aconteceu? Entre os séculos 16 e 17, né, na virada do século 16 e 17, houve aí, então, a necessidade de se criar instrumentos cada vez mais tecnológicos, cada vez mais modernos. E foi assim que surgiu, então, a primeira luneta. Tá? A primeira luneta foi criada em 1608 pelo matemático holandês Hans Lippershey. Tá? Eu acho que é assim que fala o nome dele. Então, ele criou a primeira luneta. Obviamente, era um instrumento muito simples, mas que já começou aí a se observar melhor os astros através de sua lunetinha, ok? Aí, então, um físico, um
famoso físico, matemático, advogado. Galileu era tudo, gente. Chegou então aí Galileu Galilei, que aperfeiçoou essa luneta, né? E conseguiu tornar ela mais eficaz. Então a primeira luneta, conseguiu se tornar mais eficaz para poder ampliar as imagens e assim conseguir observar os astros efetivamente, tá? Mas não parou por aí. Então vem um outro matemático, né, um outro físico, conhecido como Isaac Newton. Vocês ainda vão ouvir falar muito deste homem, tá? Que aperfeiçoou a luneta feita por Galileu. Então, isso que é o legal da ciência, gente. Eles pegam um instrumento que já foi descoberto, aprimora ele para aquele momento, depois uma outra pessoa aprimora esse, e assim a gente tem essa tecnologia, assim surgiu tudo que nós temos hoje. Graças a todos esses homens aqui, da pré-história, da antiguidade, esses primeiros físicos e matemáticos, esses primeiros estudiosos, graças a eles nós temos tudo isso hoje disponível para nós, tá? Então o Newton, ele aperfeiçoou a luneta de Galileu. Aquela luneta criada por Galileu foi aperfeiçoada por Isaac Newton. O que ele fez? Ele colocou espelhos. E através dos espelhos na luneta, conseguiu ampliar ainda mais, né, a imagem, porque ela refletia no espelho e o espelho ampliava para quem estava observando. E aí esse instrumento foi conhecido como telescópio espacial. Na verdade, desculpa, conhecido como telescópio refletor ou telescópio newtoniano. Newtoniano, tá bom? É um pouquinho difícil de falar essa palavra, gente, desculpa. E aí, então, o que aconteceu, pessoal? Através dessas lunetas criadas por Galileu, por Newton, pelo Hans, né, porque ele foi o primeiro a criar a luneta, então começou aí a se descobrir novos instrumentos, começou a se desenvolver novos instrumentos para observar o céu. E atualmente, o que a gente usa então para observar? Tem as lunetas, que hoje em dia elas são consideradas um objeto mais simples, mas são mais tecnológicas e mais sofisticadas do que essas criadas por Galileu e Newton, né? Temos os telescópios, que através do telescópio refletor do Newton foi sendo criados outros telescópios. Então hoje a gente tem o telescópio refletor, também utilizados com espelhos muito mais potentes, e o telescópio espacial, que é mandado para o espaço aí, tá? E nós também temos as sondas espaciais. As sondas, elas são viagens não tripuladas, né? Ou seja, não tem pessoas nela, é só um robozinho que é enviado aí para o universo. Ele fica em órbita, né? Ou ele vai, já foram várias sondas para Marte, né? Então os astrônomos, astrofísicos, os astronautas, né? Eles estão aí cada vez mais estudando e aperfeiçoando toda essa tecnologia para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o universo. Mas como eu disse para vocês, não dá para conhecer tudo. O universo, ele é praticamente infinito, né? A gente não sabe onde ele começa, a gente não sabe onde ele termina. Existem aí trilhões, zilhões de estrelas no universo. Imagina que cada estrela tenha um conjunto de planetas como o Sol tem o seu, né? Por que não? Já pensou? Bom, pessoal, então é isso. A aula de hoje é isso, tá? É muito importante a gente estudar astronomia. Por que é importante a gente entender tudo isso? Para a gente poder entender por que a gente chegou, por que nós estamos nessa fase, por que o homem tem esse fascínio pelo universo? Porque ele ainda é muito desconhecido para nós. E tudo que é desconhecido para o homem causa curiosidade, tá? Por isso também que muitos de vocês manifestaram que essa é a unidade favorita de vocês, porque ela vai trazer muitas descobertas, muitas curiosidades. E eu tenho certeza que vocês sabem de muita coisa que eu ainda não conheço. Então vamos compartilhar conhecimento durante essa unidade. Combinado? O que eu vou querer de tarefa para vocês? A tarefa de vocês vai ser pesquisar um pouco mais sobre a vida de Galileu ou sobre a vida de Newton, tá? Eles, como eu disse para vocês, eles foram duas pessoas muito importantes e que vocês vão ver muito ainda sobre eles
ao longo de toda a vida escolar de vocês, tá? No sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no ensino médio, vocês ainda vão estudar muito sobre eles. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem aí ou a vida de Galileu ou a vida do Newton, tá? Fizessem aí uma biografia, vissem também todas as outras coisas que eles descobriram além da luneta, ok? Tudo que eles fizeram além da luneta. A obra deles é muito extensa. Então, eu gostaria que vocês fizessem aí esse trabalhinho, essa biografia sobre Isaac Newton ou Galileu Galilei. Combinado? Então, beijos e até a próxima aula.